Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estou de volta com outra edição aqui no Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echevarria. Acompanhe comigo. O principal movimento indígena do Equador iniciou nesta segunda-feira um ciclo de protestos contra o governo do presidente conservador Guillermo Lasso. Eles bloquearam rodovias em várias províncias para exigir preços mais baixos dos combustíveis, informaram as autoridades locais. As manifestações começaram por volta da meia-noite, hora local de segunda-feira. Convocados pela Confederação Majoritária de Nacionalidades Indígenas, eles mantiveram estradas bloqueadas com pneus em chamas e barricadas erguidas com terra, pedras e árvores em pelo menos 7 das 24 províncias equatorianas. Lasso, que assumiu o cargo há um ano, alertou na noite de domingo que não vai permitir o bloqueio de estradas ou a apreensão de poços de petróleo durante os protestos. Dezenas de pessoas, principalmente parentes e amigos, se reuniram na praia de Copacabana para cobrar respostas sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Phillips, de 57 anos, é autor de dezenas de reportagens sobre a Amazônia e estava viajando pelo Vale do Javari para preparar um livro sobre proteção ambiental. Bruno, de 41 anos e ativista dos direitos indígenas, o acompanhava como guia. A sogra de Dom Phillips disse não ter mais esperanças de que o britânico seja encontrado com vida. Mas o fato é, se eles não estão mais entre nós, que isso tenha sido o início, que isso não pare por aqui, que o exemplo e o sacrifício deles seja o início de uma coisa muito maior, que o mundo desperte para a Amazônia. A Amazônia está pedindo socorro, gente, entendeu? E a Amazônia não é só do Brasil, a Amazônia é do mundo. Até agora, as buscas resultaram em apenas um detido, mas o envolvimento do suspeito no caso ainda não foi determinado. Em Atalaia do Norte, pessoas que trabalharam com Bruno também aguardam respostas. Bruno sempre teve uma atuação muito efetiva aqui na região, teve uma atuação muito efetiva quando estava em atuação pela FUNAI. Foi um servidor muito ativo dentro daquilo que ele podia. Então, ele tem um histórico muito presente na realização do serviço público. Nós tínhamos uma relação muito boa, uma amizade muito tranquila. O desaparecimento aconteceu em uma área remota da Amazônia com forte presença de narcotraficantes e madeireiros ilegais e pescadores. O caso vem ganhando grande cobertura da imprensa internacional. E em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vísceras humanas foram encontradas durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira, desaparecidos há mais de uma semana na Amazônia. De acordo com o presidente, o material está em Brasília, onde vai passar por exames de DNA. Em uma transmissão pela internet, o presidente falou novidades desanimadoras. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. E pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, enquanto encontremos com vida,
mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Dom Phillips afirmou ter sido informada da descoberta de 2 corpos, mas aguardava identificação. A polícia ainda não confirma a localização de nenhum corpo, gerando um clima de confusão. Dom Phillips e Bruno foram vistos pela última vez no dia 5 de junho em uma viagem pela região do Vale do Javari, extremo oeste do estado do Amazonas, fronteira com o Peru e a Colômbia. O jornalista britânico, autor de dezenas de reportagens sobre a Amazônia, preparava um livro sobre conservação ambiental e Bruno o acompanhou como guia pela região remota, onde atuam traficantes, madeireiros e pescadores ilegais. No domingo, autoridades encontraram pertences pessoais dos dois, como roupas, sapatos e também cartão de saúde do funcionário da FUNAI. Segundo os bombeiros, os itens foram encontrados submersos perto da casa do único suspeito no caso, Amarildo da Costa Oliveira, preso por posse de arma e drogas. A alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, disse nesta segunda-feira que não buscará um segundo mandato. A declaração encerra meses de especulação em meio a críticas pela postura dela considerada negligente sobre abusos de direitos humanos na China. Bachelet disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, na abertura dos trabalhos nesta segunda-feira, que a 50ª sessão do Conselho será a última sob a liderança dela. I will not be seeking a second term. After my mandate expires on the 31st of August of this year. Of course, from now on, I'll continue working as hardly as I should. I mean, I'm going to discharge all my responsibilities and as I've always done. A ex-presidente chilena de 70 anos, que encerrará o mandato de 4 anos no final de agosto, até agora não tinha falado se tentaria permanecer para um segundo mandato. Bachelet tem enfrentado críticas de países e ONGs por não se manifestar com mais veemência sobre os alegados abusos de direitos em alguns países, principalmente na China. Quando ela foi nomeada em 2018 pelo secretário-geral Antônio Guterres, ela enfatizou a importância do diálogo e da diplomacia no encaminhamento de direitos. Essa abordagem não agradou a alguns e Bachelet enfrentou uma reação significativa em relação a essa postura, especialmente quando se trata da China. Enquanto estava por lá, Bachelet levantou preocupações sobre a situação, mas as ONGs acham que ela não fez o suficiente e acabou legitimando a tentativa de Pequim de encobrir crimes. Em sua declaração ao Conselho de Direitos, nesta segunda-feira, Bachelet enfatizou que ela levantou preocupações sobre a situação dos direitos humanos dos uigures e outras minorias predominantemente muçulmanas em Xinjiang, incluindo ampla detenção arbitrária e padrões de abuso. I just told you that 2 months ago, before even going to China, I made that decision and I informed to my boss, to the Secretary General. So it has no relationship. I always read when people criticize us, I listen, and I think that's part of my life. Can you imagine that having been president twice, I have received a lot of criticism in my life, so that's not what makes me do certain decisions. Bachelet, que enfrentou duras críticas por até agora não divulgar um relatório sobre a situação dos direitos em Xinjiang, alegou que o relatório está sendo atualizado. A política Jeanine Áñez, que em 2019 se autoproclamou presidente da Bolívia, foi condenada a 10 anos de prisão. A condenação veio após a participação dela na tentativa de golpe contra o presidente Evo Morales. Um tribunal de La Paz anunciou a sentença contra a ex-presidente interina acusada de ter dado um golpe em 2019 contra o antecessor Evo Morales. Áñez foi condenada por violação de deveres e resoluções contrárias à Constituição. A decisão também atinge o ex-comandante das Forças Armadas, William Calimán, e o ex-chefe da polícia, Yuri Calderón, ambos foragidos. Em outubro de 2019, Evo Morales concorreu ao 4º mandato consecutivo, apesar de ter perdido um referendo para possibilitar a reeleição.
Em meio a uma forte movimentação social e acusações de fraude nas urnas, ele finalmente perdeu o apoio de comandantes militares e policiais e fugiu do país. Os que iriam sucedê-lo, todos de seu partido, renunciaram um após o outro: o vice-presidente, o chefe da Câmara Alta e o presidente da Câmara dos Deputados. Em meio a um vácuo no poder, Áñez, a próxima na linha de sucessão, no Senado, finalmente assumiu o cargo. Ela governou interinamente até as eleições de 2020, nas quais a esquerda voltou ao poder pelas mãos do atual presidente, Luis Arce. A ex-presidente também está sendo investigada por sedição, terrorismo e conspiração, mas ainda não há acusações formais. Também enfrenta a acusação de genocídio pela morte de 22 pessoas na repressão de novembro de 2019. Em um relatório, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos detectou graves violações dos direitos humanos nesses incidentes, mas também questionou a independência do sistema judicial boliviano. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O Kremlin disse que destruiu um grande estoque de armas enviadas pelos Estados Unidos e países europeus na cidade de Chortkov, na Ucrânia. A cidade tinha se mantido relativamente intocada pela guerra. O governo local confirmou que os 4 mísseis disparados do Mar Negro destruíram parcialmente uma instalação militar e vários edifícios residenciais, deixando 22 feridos, incluindo um menino de 12 anos. Enquanto isso, no leste, a situação é extremamente difícil. Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося селище Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також. Tривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Lysychansk e Severodonetsk, separadas por um rio, resistem aos ataques há semanas e são as últimas posições ucranianas na região de Lugansk. Na cidade-chave de Severodonetsk, as tropas russas destruíram uma segunda ponte e lançaram um intenso bombardeio contra a terceira e última, com o objetivo de isolar a cidade. Um dia após a visita surpresa a Kiev da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que este é um momento decisivo, enquanto aguarda a resposta ao pedido de adesão de seu país ao bloco europeu. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, але й увесь Євросоюз. Apesar das reservas de alguns países membros, espera-se que a candidatura da Ucrânia receba luz verde na próxima cúpula do bloco, nos dias 23 e 24 de junho. Uma juíza americana rejeitou um processo de estupro movido contra o astro português Cristiano Ronaldo. A magistrada ainda puniu a equipe jurídica por trás da denúncia. A magistrada Jennifer Dorsey não acolheu a ação apresentada por Catherine Mayorga, que alega ter sido abusada pelo jogador em um quarto de hotel em Las Vegas em 2009.
A Justiça dos Estados Unidos já tinha decidido em 2019 não processar o português por falta de provas. Na decisão, a juíza Dorsey acusou os advogados da mulher de abusos e evasão flagrante do processo de litígio adequado e considerou como resultado que Mayorga perde sua oportunidade de continuar com este caso. Em 2009, a denunciante chamou a polícia de Las Vegas para denunciar um estupro, mas se negou a identificar o agressor. Pouco depois, foi organizada uma mediação privada com os representantes do jogador, que terminou com uma transação em 2010 de $375 mil em troca de absoluta confidencialidade sobre os supostos termos do acordo, assim como a retirada da denúncia. Os atuais advogados de Mayorga alegam que a cliente foi pressionada e defendem que o acordo não deveria ter validade. O processo apresentado em Las Vegas exigia uma indenização de $200 milhões. O atacante norueguês Erling Haaland vai jogar em um clube inglês. O jogador vinha sendo disputado por diversos times da Europa. O atacante Erling Haaland, uma das sensações da última temporada, foi apresentado nesta segunda-feira pelo Manchester City da Inglaterra. Com 21 anos, o norueguês é uma das maiores promessas do futebol europeu e um dos grandes jogadores da geração. I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know a lot about the club. I think in the end, two things. I feel a bit home here, I think, and also I think I can develop and get the best out of my game in City. Haaland estava no Borussia Dortmund da Alemanha, onde marcou impressionantes 85 gols em 88 jogos. O Manchester City é um dos mais vitoriosos clubes nos últimos anos, com seguidas conquistas do campeonato inglês, mas sem ter conquistado ainda o tão sonhado e inédito título da Liga dos Campeões da Europa. O lateral esquerdo brasileiro do Real Madrid, Marcelo, disse que pode deixar o time de cabeça erguida 15 anos depois de chegar a casa. E segundo o presidente do clube, Florentino Pérez, Marcelo é o jogador com mais títulos da história do Real Madrid. Em uma solenidade televisionada do Real Madrid, o jogador foi homenageado pelo presidente do clube, que destacou que Marcelo jogou 546 jogos pelo time e marcou 38 gols. É um dos maiores laterais da história do nosso clube e também da história do futebol mundial. Florentino disse ainda que o Real Madrid é grato pelo talento e qualidade brasileira, que, segundo ele, fizeram de Marcelo um jogador inesquecível. O jogador, por sua vez, se diz grato e feliz. A verdade é que estou muito feliz. Vou embora de cabeça erguida e minha família tem muito orgulho de mim. As pessoas que estão sempre comigo têm muito orgulho de mim. Meu pai, minha mãe, meu avô lá em cima e minha avó. Em outras palavras, sou um homem de sorte. E a lenda da sinuca Ronnie O'Sullivan disse nesta segunda-feira que a China está preparada para monopolizar o esporte. E segundo ele, o país tem 4 jogadores que recentemente emergiram como potenciais campeões mundiais. Falando durante uma viagem a Singapura para marcar o lançamento de uma nova academia de sinuca, o atual heptacampeão mundial também previu que o jogo deve crescer rapidamente na Ásia. O inglês de 46 anos, apelidado de The Rocket, disse que a China fez um bom trabalho nos últimos 20 anos, trazendo muitos jovens talentos para o jogo. We go to UK tournament and everybody got used to seeing you. It was like, oh, there's you know, it was just normal. But whenever we went to Asia, you could always sense that they were so excited to have you there. So I think every time we come to Asia, even now, China, Thailand, Singapore, there is that. There's just that excitement. So I think there's definitely it's a good place to grow the game. Over here. Para O'Sullivan, o pioneiro da sinuca na China, Ding Junhui,
foi fantástico e inspirou muitos outros. Ele acrescentou que os jogadores chineses podem dominar a sinuca no futuro. Outras estrelas chinesas que surgiram nos últimos anos incluem Yan Bingtao, de 22 anos, que venceu o Masters no ano passado, e Zhao Xintong, de 25 anos. Embora o ranking mundial ainda seja dominado pelos britânicos, com Wou Sullivan no topo, Zhao subiu para o 6º lugar e Ian é o 15º. O'Sullivan, que no mês passado conquistou seu 7º título mundial de sinuca, igualando o recorde moderno de Stephen Hendry, acrescentou que ainda há uma chance de outros países rivalizarem com o progresso da China. Considerado como o jogador mais talentoso da história do snooker, O'Sullivan esteve em Singapura para lançar oficialmente a Ronnie O'Sullivan Snooker Academy. E em Minas Gerais, homens montados em cavalo fantasiados participam da Cavalhada, uma tradicional festa realizada na cidade de Mateus Leme. A Cavalhada é a reencenação de uma luta entre mouros e cristãos. Segundo Pedro Diniz, presidente da Cavalhada, a tradição completa em 2022 142 anos. Ele conta que a ideia foi trazida de Pirenópolis, em Goiás, por uma família para Mateus Leme. A nossa Cavalhada esse ano ela completa 142 anos. Ela foi tirada da Cavalhada de Pirenópolis, em Goiás, traga por uma família aqui para Mateus Leme e tem aí 142 anos de história aqui dentro da cidade, passando de geração por geração. O caminhoneiro Gilberto Lúcio de Faria, de 42 anos, representa o rei do mouro na encenação. Ele conta que passa o ano inteiro ansioso pelo evento. Então, a gente tudo respira a cavalhada, tudo por conta da cavalhada, a gente fica por conta o ano inteiro. E doido para chegar a época para começar os ensaios, para a gente já preparar o cavalo, acertando o cavalo para o dia a dia, e quando chegar lá tá afiado para correr cavalhada. Bom, a cavalhada para mim, a minha família toda é da cavalhada, todos os meus irmãos correram cavalhada, eu já fui princesa e tá no sangue, é uma tradição que já tanto é tradição como da cidade, como também é tradição da família. E depois do intervalo, temos mais notícias para você. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas. E sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, pediu nesta segunda-feira que os cidadãos israelenses que estiverem na Turquia saiam o mais rápido possível. O apelo veio depois de rumores de que agentes iranianos estão planejando ataques a israelenses em Istambul. É um perigo real e imediato, disse Lapid, em uma reunião de parlamentares do partido Yesh Atid. Ele citou tentativas iranianas de realizar ataques terroristas contra israelenses em férias em Istambul. Irã e Israel são arquirrivais e Teherã acusou o Estado judeu de realizar uma série de assassinatos contra altos funcionários nucleares e militares iranianos. Mais recentemente, o Irã alegou que Israel foi o responsável pelo assassinato do coronel da Guarda Revolucionária Sayyad Kodai, morto a tiros do lado de fora de sua casa em Teherã em 22 de maio. Nesta segunda-feira, a emissora pública de Israel
informou sobre os planos iranianos de sequestrar israelenses na Turquia há um mês, o que foi frustrado depois que Israel alertou Ankara sobre a ameaça. Irã e Venezuela assinaram um acordo de cooperação de 20 anos em vários campos durante uma visita de Nicolás Maduro a Teherã. O presidente venezuelano celebrou o que chamou de amizade indestrutível, que está crescendo entre os dois países. O pacto foi alcançado neste fim de semana, durante uma visita do presidente Nicolás Maduro a Teherã, na qual ele se encontrou com o colega iraniano Ibrahim Raisi. A assinatura de um documento de cooperação de 20 anos entre os dois países mostra a determinação dos altos funcionários de ambos em desenvolver relações em diferentes campos. Não foram divulgados mais detalhes sobre o documento, que foi assinado pelos chanceleres dos dois países. De acordo com a agência oficial iraniana IRNA, o texto abrange os campos político, turístico, petrolífero e petroquímico. Raisi elogiou a determinação do povo, dos responsáveis e do presidente da Venezuela, que permitiu ao país resistir às sanções. Maduro celebrou o que chamou de amizade indestrutível entre os dois países e a cooperação das áreas de defesa e finanças, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Irã-Venezuela. Os dois líderes assistiram por videoconferência do Palácio Presidencial a uma cerimônia na qual um petroleiro de fabricação iraniana foi entregue à Venezuela nas águas do Golfo. Maduro também disse que a Venezuela quer aprofundar a cooperação tecnológica com o Irã para aumentar a produção de alimentos e garantiu que existem 33 milhões de hectares de terras aráveis em seu país. Ele ainda anunciou que em 18 de julho vai voltar a operar um voo Caracas-Teherã. Autoridades espanholas confirmaram a onda de calor que causou temperaturas acima de 40 graus Celsius em diversas localidades do país. O episódio ocorre 2 meses depois que o país experimentou o mês de maio mais quente em pelo menos 100 anos e pode durar até o final de semana. As temperaturas devem ultrapassar a marca de 40 graus Celsius em vários locais do país. O fenômeno vai sair da Península Ibérica e nos próximos dias vai chegar a outros países europeus, como a França. Incêndios florestais foram registrados com o tempo seco que o país enfrenta. Nos últimos 10 meses, a Espanha sofreu 4 episódios de temperaturas extremas, entre eles uma onda de calor em agosto que bateu recordes, com temperaturas acima de 45 graus Celsius. Os eventos extremos na Espanha têm acontecido com mais frequência, mais intensidade e maior duração. A situação, de acordo com autoridades, já causa impacto na saúde pública, já que a Espanha registra cerca de 1.800 mortes todos os anos devido às ondas de calor. O Bitcoin chegou ao menor valor em 1 ano e meio, negociado abaixo de $25 mil. É um momento em que investidores evitam ativos de risco diante da queda das bolsas. A criptomoeda mais popular do mundo registrou uma queda de 10% nas negociações da manhã em Londres, um nível que não era observado desde dezembro de 2020. Os temores de um forte aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e de uma recessão afetam as bolsas ao redor do mundo nesta segunda-feira, depois da publicação na sexta-feira de dados da inflação americana mais elevados que o previsto. O valor da criptomoeda caiu 65% desde que atingiu o máximo histórico em novembro de 2021, quando o setor atraiu muitos participantes das finanças tradicionais, cujo apetite pelo risco era alimentado pelas políticas flexíveis dos bancos centrais de todo o mundo. Mas o aumento de taxa de juros do Banco Central nos Estados Unidos, na tentativa de combater a inflação fora de controle, tem pesado nos mercados. O nome muda, mas o amor permanece. Este é o lema com que as antigas unidades do McDonald's reabriram neste domingo na Rússia como uma marca local, depois que a rede americana deixou o país devido à invasão russa da Ucrânia. Os russos podem voltar a se deliciar com os hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes famosos mundialmente, mas não mais com a marca McDonald's. A lanchonete reabriu com o nome de Vkusno i Toshka, que significa delicioso, ponto final.
O McDonald's anunciou a saída da Rússia depois de mais de 30 anos de atividades por causa da invasão à Ucrânia. O grupo que assumiu o comando da rede afirmou que o objetivo é manter o sabor e a qualidade dos produtos, que já atraíram muitos clientes no primeiro dia de funcionamento. Я была на открытии ресторана, и, в принципе, изменения только в меню. И в том, что больше нету эмблемы Макдональдса. Но новое название, в принципе, тоже нравится, и можно к нему тоже будет привыкнуть. Хорошо, что их сейчас открыли, потому что там сейчас очень вкусно. Наконец-то можно будет быстро перекусить перед учебой или перед работой. Ощущение праздника какого-то. Примерно так же было, как в 90-м. Тоже большая очередь, веселое настроение и ожидание, что будет что-то необычное внутри. O novo proprietário da rede de fast food na Rússia, o empresário Alexander Govor, garante que os 51 mil ex-funcionários do McDonald's em todo o país vão manter os empregos. Ele pretende não apenas reabrir os 850 restaurantes, como também desenvolver novos pontos. Govor operava 25 restaurantes em várias cidades da Sibéria sob a franquia McDonald's desde 2015. Ele alcançou um acordo de compra do negócio em 19 de maio, 3 dias após o McDonald's anunciar a saída do mercado russo. A rede estava há mais de 30 anos na Rússia, país que representava cerca de 9% do faturamento do grupo americano. O ícone da música brasileira Milton Nascimento, de 79 anos, iniciou uma turnê de despedida dos palcos no Rio de Janeiro. Com um show emocionante e cheio de clássicos, Bituca levará a turnê também para a Europa e Estados Unidos. O artista vencedor de 5 prêmios Grammy foi aplaudido de pé por cerca de 1.200 pessoas neste fim de semana no auditório da Cidade das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A turnê Milton Nascimento, a última sessão de música, inclui 26 datas em cidades como São Paulo, Barcelona, Lisboa, Londres e Nova York. Foi maravilhoso, né? Ver o Milton Nascimento é um espetáculo sempre. E esse show é imperdível, na verdade. A última oportunidade de vê-lo no palco é algo indescritível. É emocionante, porque a gente vê assim, o quanto que ele se esforça, né? E continua com a mesma força, assim, claro, com a questão da idade, mas a gente vê que a energia dele continua, né? E todo o talento dele, né? Prestes a completar 80 anos, Milton, acompanhado por uma banda, tocou sanfona e revisitou os sucessos que o tornaram uma lenda viva da música popular brasileira, com 42 álbuns lançados. Milton também é um ex-membro do Clube da Esquina, grupo que formou na década de 1960 com os irmãos Borges e outros músicos, e é considerado um dos principais movimentos musicais da história do Brasil e da América. A musa inspiradora do cantor era Elis Regina, e ela dizia que se Deus tivesse voz, seria a de Milton Nascimento. O encerramento da turnê será no dia 13 de novembro no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Lá, o artista disse que vai se despedir apenas dos palcos, da música jamais. E esta edição do Mundial Telenotícias fica por aqui, mas daqui a pouco tem mais. Fique ligado. Forte abraço e até daqui a pouco. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.